Olá a todos e bem-vindos a mais uma aula de microbiologia. Olá a todos. Hoje nós vamos falar sobre proteínas. O que são essas proteínas? É uma outra classe de biomoléculas que são encontradas nos seres vivos. As proteínas nada mais são do que biomoléculas informacionais formadas por aminoácidos. O que são biomoléculas informacionais? Até agora nós falamos sobre carboidratos, os lipídios. Eles são biomoléculas, mas não são biomoléculas informacionais, elas são não informacionais. Por quê? Porque é a ordem na qual os resíduos, que são os monômeros, no caso dos carboidratos, os monômeros são os açúcares, os monossacarídeos, e no caso dos lipídios, os resíduos são os ácidos graxos. Não existe função na ordem na qual esses resíduos são adicionados nessas macromoléculas. No caso das proteínas, não. Existe uma função para cada aminoácido, para cada um dos tipos dos aminoácidos, estarem naquela ordem, naquela sequência pré-definida para aquela proteína. Elas são formadas por aminoácidos. E elas têm como função a sinalização celular, ou seja, sinais hormonais, no caso dos organismos pluricelulares. Também tem função mecânica e estrutural. Os nossos músculos, o sistema de movimentação das bactérias, todos eles dependem de proteínas. Também as proteínas são responsáveis pela replicação dos ácidos nucleicos. Também é responsável pela resposta imunitária, pelo ciclo celular e principalmente pelas reações metabólicas, porque as proteínas formam as enzimas. Enzimas são uma classe especial de proteínas que são, na verdade, catalisadores de reações bioquímicas. Primeiro nós vamos falar sobre peptídeos. Peptídeos são nada mais são do que polímeros de alfa-aminoácidos. Esses peptídeos, eles são a estrutura primária de uma proteína. Uma proteína ela tem várias estruturas, nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente. Mas a estrutura mais básica da proteína são esses polímeros desses alfa-aminoácidos. Eles formam cadeias lineares, ou seja, não há nenhuma ramificação nessas cadeias. E essas cadeias podem ter de 40 até 34 mil resíduos, ou seja, de 40 até 34 mil aminoácidos. Eles se ligam por uma ligação chamada ligação peptídica e podem formar di, tri, óligos ou polipeptídeos, ou seja, você tem estruturas de 2, 3, alguns ou de muitos peptídeos. E isso forma a estrutura primária de proteínas. A cadeia lateral desses aminoácidos pode ter 20 tipos diferentes, pode ser considerado os aminoácidos proteicos padrão, ou seja, os que mais aparecem nas proteínas. Desses 20 aminoácidos mais encontrados, cuja cadeia lateral varia, 9 são constituídos de cadeias laterais apolares, 6 são constituídos de cadeias polares, mas sem carga, e 5 são constituídos de cadeias laterais polares com carga, ou seja, formam algum tipo de interação iônica. Vamos falar agora sobre o que são os alfa-aminoácidos, né? Os resíduos que constituem essas cadeias proteicas. Os alfa-aminoácidos eles são formados, como vocês podem ver, por uma carboxila, uma cadeia lateral e um grupo amino. Eles são chamados de alfa-aminoácido porque tem um carbono alfa. Esse carbono alfa é um carbono assimétrico. Então ele tem os 4 substituintes diferentes, né? Então essa carboxila e esse grupo amino formam o aminoácido, essa estrutura básica do aminoácido, enquanto a cadeia lateral é a cadeia que varia entre os vários alfa-aminoácidos. Esses alfa-aminoácidos eles reagem uns com os outros numa reação que produz água como produto, numa ligação chamada de ligação peptídica. Aqui nós podemos ver um resíduo de alfa-aminoácido com uma cadeia lateral R1 genérica, reagindo com um outro alfa-aminoácido que tem uma cadeia R2 também genérica. O grupo carboxila do primeiro aminoácido vai reagir com o grupo amina do segundo aminoácido, formando a ligação peptídica.
Então essas são as ligações peptídicas. Como são 2 alfa-aminoácidos, ele ainda vai ter nessa pequena cadeia mais uma hidroxila para reagir com outro grupo amina e mais uma amina para reagir com outro grupo carboxila. E pode-se formar cadeias muito grandes desses alfa-aminoácidos que são chamados de peptídeo. E nessa reação existe a eliminação de uma água. As cadeias laterais apolares mais comuns dos aminoácidos todas essas cadeias são apolares. Então, quando houver a distribuição dessas cadeias no polipeptídeo, elas vão interagir de uma com a outra através das interações hidrofóbicas, principalmente. Primeiro nós vamos ver aqui a glicina, ela tem essa estrutura. Aqui nós apresentamos a massa do resíduo, a ocorrência média desse aminoácido dentro das proteínas em geral, e também as constantes de equilíbrio, tanto da alfa-carboxila como da alfa-amina, que são importantes para a gente compreender como funciona a ionização dessas espécies em água. Depois passamos a alanina, tem essa estrutura, a valina, a leucina, a isoleucina, a metionina, a prolina, que é o único aminoácido que ele é cíclico, a fenilalanina e o triptofano. Agora nós vamos apresentar também os aminoácidos cujas cadeias laterais são polares, no entanto sem nenhuma carga. Existem 6 aminoácidos com cadeias laterais polares, que são a serina, a treonina, a asparagina, a glutamina, a tirosina e a cisteína. Aqui nós apresentamos a serina. Agora apresentamos a treonina, que possui um carbono assimétrico na cadeia lateral. A asparagina, a glutamina, a tirosina e a cisteína. O que é importante falar sobre a cisteína é que a cisteína ela forma as famosas ligações de sulfeto, ou seja, uma cisteína pode se ligar a outra cisteína de uma cadeia polipeptídica e formar uma ligação entre essas cisteínas. Ela pode, e é uma ligação covalente. Agora vamos apresentar os aminoácidos com cadeias laterais polares e com cargas, ou seja, aqueles que formam íons. Dentre esses aminoácidos nós temos o aspartato, o glutamato, a lisina, a arginina e a histidina. Aqui nós apresentamos a forma estrutural do aspartato, do glutamato, da lisina, da arginina e da histidina. Esses aminoácidos apresentados eles podem se ligar em grandes cadeias peptídicas, e essas cadeias polipeptídicas irão apresentar também outras interações intermoleculares. Essas interações moleculares fazem com que essa proteína,
esse polipeptídeo que vai formar a proteína tenha uma estrutura além de somente essa estrutura linear que é baseada em cadeias de aminoácidos. De maneira geral, as proteínas elas apresentam 4 níveis estruturais. A estrutura primária, que é a que nós falamos até agora, que é esse polipeptídeo, no qual pode-se variar entre esses 20 aminoácidos. Vale ressaltar novamente que existem outros aminoácidos que podem participar da estrutura de proteínas e grupos que não são aminoácidos também participam, por vezes, de algumas proteínas, mas eles são mais raros. Esses que foram apresentados são os mais comuns. Essa estrutura primária nada mais é do que essa cadeia de polipeptídeo. Essa cadeia de polipeptídeo pode se apresentar uma estrutura secundária. Essa estrutura secundária nada mais são do que algumas interações intramoleculares que acontecem e que fazem essa estrutura ter uma forma de hélice ou de folha. Essa estrutura também pode se enovelar mais uma vez e formar uma estrutura tridimensional, que é o que nós chamamos de estrutura terciária. Algumas proteínas possuem estrutura quaternária, que é a composição de várias cadeias polipeptídicas. Então você pode ter uma proteína que tem várias cadeias polipeptídicas, cada uma com a sua estrutura primária, secundária e terciária, e elas se ligando entre si, essas diferentes cadeias polipeptídicas, elas acabam formando uma proteína que tem uma função determinada. Bom, agora nós vamos falar especificamente das estruturas das proteínas. As estruturas secundárias elas são mantidas coesas através das ligações de hidrogênio, que formam essas interações intramoleculares, ou seja, entre a mesma molécula, entre o oxigênio da carboxila e o hidrogênio do grupo amina. Como isso acontece? Então nós temos aqui um aminoácido dentro de uma cadeia polipeptídica genérica, que vai de R-alfa até R-beta. Ela continua para ambas as direções. E nós temos um R1, que é uma cadeia lateral também genérica. Como se pode ver, esse aminoácido mostra o grupo amino e o grupo carboxila. No grupo amino é possível verificar que existe uma diferença de carga entre o nitrogênio e o hidrogênio, fazendo com que o elétron do hidrogênio se desloque na direção do nitrogênio e esse hidrogênio forme um dipolo nessa molécula. Essa molécula, como eu disse, é um polipeptídeo, ela representa apenas um resíduo de um polipeptídeo, e esse resíduo ele vai se ligar numa cadeia com C-terminal e um N-terminal. É comum se falar, quando se fala em proteínas, em C-terminal, que é a ponta do polipeptídeo que termina com a carboxila, e em N-terminal, que é a ponta de um polipeptídeo que termina num grupo amina. Esse resíduo pode interagir com outro resíduo da mesma cadeia. Pode-se ver que a carboxila também forma um dipolo entre o carbono e o oxigênio. O oxigênio, sendo mais eletronegativo, atrai os elétrons do carbono mais na direção dele, formando também um dipolo. Essa cadeia polipeptídica, para formar a estrutura secundária, é a mesma. É importante lembrar isso. Então, provavelmente, esse N-terminal, em algum ponto, vai se ligar ao C-terminal, que está demonstrado acima, formando assim uma única cadeia polipeptídica. O dipolo do primeiro resíduo apresentado pode interagir com o dipolo do segundo resíduo representado. Com a formação desses dipolos, essa formação dessa ligação de hidrogênio entre a parte da carboxila e a parte amina de dois resíduos diferentes. Isso pode acontecer em várias partes da molécula, em várias partes do polipeptídeo. E dependendo de como, da proximidade de um resíduo de outro, da interação dessa proximidade, você pode formar uma alfa-hélice, quando os resíduos são mais ou menos vizinhos, ou então folhas beta, quando os resíduos eles se ligam, mas eles estão mais distantes dentro da mesma molécula. Então a estrutura secundária, ela se mantém coesa através das ligações de hidrogênio, que são as interações intramoleculares entre o oxigênio da carboxila e o nitrogênio do grupo amina. E isso forma essas hélices e essas folhas betas. O que aparece como uma esfera roxa, que está como R, é nada mais nada menos do que as cadeias laterais. Que elas não são importantes para formar a estrutura secundária das proteínas. Depois da estrutura secundária, nós vamos mostrar a estrutura terciária. A estrutura terciária é a estrutura tridimensional dessa
proteína, ou seja, é o enovelamento das estruturas secundárias que se formaram, das alfa-hélices e das folhas betas. Nós temos aqui um polipeptídeo e nós mostramos aqui as diferentes interações intramoleculares que dão essa tridimensionalidade na estrutura terciária das proteínas. São as ligações de hidrogênio, as pontes de sulfeto, interações hidrofóbicas, interações hidrofílicas e interações iônicas. Então, praticamente todos os tipos de ligações e interações fazem parte da promoção, da coesão da estrutura terciária de uma proteína. Essas interações elas são intramoleculares, pois afinal estamos falando do mesmo polipeptídeo, entre as cadeias laterais dos alfa-aminoácidos. Ou seja, enquanto na estrutura secundária das proteínas a ligação mais importante era a ligação de hidrogênio entre o grupo amina e o grupo carboxila do alfa-aminoácido, que mantém coesa a estrutura terciária, são as interações e ligações que se fazem entre as cadeias laterais, não mais o grupo carboxila e não mais o grupo amina. Nós temos ligações de hidrogênio entre cadeias laterais polares, que fazem esse tipo de ligação. Nós temos também as pontes de sulfeto, que nós falamos lá quando apresentamos o resíduo de cisteína, que são entre duas cadeias laterais de resíduos específicos de cisteína. Então ela forma essa ligação entre os dois enxofres que existem nessa cisteína. Nós temos também as interações hidrofóbicas. As interações hidrofóbicas, nós já falamos nisso quando nós começamos a falar de biomoléculas, mas elas ocorrem entre cadeias laterais apolares. Também temos as interações hidrofílicas, que ocorrem entre as cadeias laterais polares e a água que solvata essa proteína. Então, a parte hidrofílica da proteína ela tende a se projetar para fora da proteína, enquanto a parte hidrofóbica ela se projeta para dentro. E isso dá uma característica de micela a essa proteína. E por fim também temos as ligações iônicas. Podem ocorrer ligações iônicas entre cadeias polares com carga elétrica, com aquelas cadeias que nós apresentamos, que tem além de serem polares, elas apresentam carga elétrica. Então elas podem formar essas ligações iônicas e manter essa estrutura terciária coesa. Aqui nós mostramos o exemplo de uma estrutura terciária completa de uma proteína. As alfa-hélices que estão em azul claro e também as folhas betas que estão representadas como setas verdes, mostrando a direção da cadeia polipeptídica. Existe, claro, sem dúvida, partes dessa estrutura terciária que não tem estrutura secundária, que apenas ligam uma estrutura secundária a outra estrutura secundária. Por fim, nós temos a estrutura quaternária, que liga diferentes cadeias polipeptídicas em estrutura terciária entre si, para formar uma proteína que tenha função. Mais uma vez é importante ressaltar que nem toda proteína possui estrutura quaternária, ou seja, possui mais de uma cadeia polipeptídica. O que mantém coesa essa estrutura quaternária é praticamente todos os tipos de interações, e são interações intermoleculares, não mais intramoleculares, entre duas ou mais estruturas terciárias. Aqui nós vamos apresentar uma proteína, que é a hemoglobina. A hemoglobina ela possui uma estrutura quaternária. Ela é formada por 4 unidades polipeptídicas com a mesma estrutura primária, secundária e terciária. E também apresentam aí alguns grupos não proteicos, ou seja, grupos que não são constituídos de aminoácidos, que estão representados aí em vermelho, que são chamados de grupo M. Nós vamos falar um pouco mais sobre essa parte não proteica dos polipeptídeos. Nós falamos sobre a estrutura da proteína e sobre a composição química da proteína. Mas as proteínas, de uma maneira geral, elas podem ser conjugadas, que nós chamamos de heteroproteína. Por exemplo, a hemoglobina ela é uma proteína conjugada, na qual existe um grupo prostético, que dá a função a essa proteína. No caso da hemoglobina, o grupo prostético, que é um grupo não proteico, é chamado de grupo M, que
é um anel porfirínico com um átomo de ferro no meio. Esse átomo de ferro no meio desse anel porfirínico, dentro dessa estrutura proteica, é que é o responsável por aprisionar o oxigênio e fazer o transporte desse oxigênio. Esses grupos não são constituídos de aminoácidos, eles são grupos que são, no caso da hemoglobina, é um anel porfirínico. Ele não é um aminoácido, mas ele interage e está ligado aos outros aminoácidos que formam a estrutura dessa proteína. A parte proteica de uma proteína conjugada, que é uma heteroproteína que contém esses grupos que não são aminoácidos, ela é chamada de apoproteína. Ela é destituída de função. Se uma proteína ela precisa de um grupo prostético para ter função e ela não tem esse grupo prostético, ela só é uma estrutura de alfa-aminoácidos, uma cadeia polipeptídica. Já uma proteína que possui esse grupo prostético e esse grupo prostético está integrado na matriz proteica, ela é chamada de holoproteína. As proteínas também sofrem um processo chamado desnaturação. Desnaturação é a perda da função da proteína por causa de algum fator ambiental que interfere na estrutura, ou primária, ou secundária, ou terciária, ou quaternária. As desnaturações elas podem ser reversíveis ou irreversíveis. O que acontece no processo de desnaturação? A proteína ela perde a estrutura quaternária, ou terciária, ou secundária, ou primária, e ela não consegue mais fazer a função que ela tinha, porque ela não tem mais a mesma estrutura. Quando essa mudança ela é muito brusca, por exemplo, com um aumento muito grande de temperatura, essa desnaturação ela destrói as ligações químicas, tal que a proteína não consegue voltar à forma original. Então ela está desnaturada de maneira irreversível. Pode acontecer de um aumento, uma diminuição de temperatura, ou mesmo alguns efeitos relacionados a pH ou outros efeitos ambientais, façam com que essa proteína ela apresente uma desnaturação que pode ser revertida assim que a proteína retorna às condições ambientais ótimas. Essa desnaturação reversível ela ocorre de maneira que a proteína perde apenas temporariamente, ou enquanto a desnaturação perdurar, a proteína tem a sua atividade ou a sua função ou reduzida ou totalmente inibida. Agora nós vamos falar de uma classe especial, que é uma classe muito importante de proteína, que são as enzimas. As enzimas são proteínas, só que elas têm a função de catalisar reações bioquímicas. O que é catálise? Catálise é fazer com que essa reação ela se processe numa velocidade maior. Então a enzima ela não ajuda a ocorrer uma reação que normalmente não ocorre. Ela simplesmente faz com que essa reação ocorra em tempo viável. Aqui nós apresentamos um substrato genérico A e um produto genérico B. A reação bioquímica que vai acontecer para converter esse substrato A no produto B, ela pode ser mediada por uma enzima. Nós mostramos aqui uma enzima e o composto A, que nós chamamos de substrato. Esse substrato ele vai acoplar nessa enzima no sítio ativo, num fenômeno que nós chamamos de docking. Onde acontece esse sítio ativo? Esse sítio ativo ele vai ocorrer aonde existe mais afinidade química desse substrato por essa enzima. Então, vai haver uma atração, esse substrato ele vai acoplar na enzima e formar o que nós chamamos de complexo enzima-substrato. Esse complexo enzima-substrato vai transformar o substrato no determinado produto e esse produto já não tem mais a mesma afinidade química pelo sítio ativo, o que faz com que ocorra um desacoplamento desse produto. Então, dessa forma, você tem a conversão de um substrato A em um produto B. E você tem a enzima regenerada na forma anterior à reação química. O poder das enzimas é tão grande, é tão importante, que um dos maiores exemplos sobre a importância das enzimas, além de toda a vida depender das reações metabólicas mediadas pelas enzimas, é a fixação do nitrogênio. A fixação natural do nitrogênio, como se conhece, é conduzida por alguns micro-organismos no solo e nas raízes dos vegetais. Nós podemos apresentar alguns gêneros de bactérias diazotrópicas, como a Azotobacter,
a Klebsiella, o Clostridium, o Rhizobium, Azospirillum e alguns outros gêneros. Tem isso. E elas fazem essa fixação do nitrogênio, que é você converter o nitrogênio do ar em amônia. Elas fazem isso em condições amenas, ou seja, em temperatura e pressão ambiente. A fixação do nitrogênio industrial foi desenvolvida no começo do século XX. É chamado de processo Haber-Bosch. Ele precisa de uma temperatura de 450 graus, 200 atmosferas de pressão e um catalisador, que é a fita catalítica. O que os micro-organismos fazem no solo, em temperatura ambiente, em pressão ambiente, e utilizando apenas as enzimas, você precisa converter isso num processo industrial com condições super adversas, numa temperatura altíssima, numa pressão altíssima e ainda assim utilizando um catalisador para que aconteça esse processo. A fixação de nitrogênio, ela provavelmente foi a tecnologia mais disruptiva do século XX. Muito da indústria do século XX foi desenvolvida a partir da amônia que foi produzida por meio do processo Haber-Bosch. Principalmente a indústria dos fertilizantes. Tanto o agronegócio como a questão da segurança alimentar que nós temos hoje em dia se deve ao processo Haber-Bosch, ao desenvolvimento desse processo Haber-Bosch, que é um processo que é muito caro, porque depende de condições de propiciar condições ambientais muito adversas, uma temperatura alta e uma pressão alta, para você fazer essa fixação, o que é feito naturalmente no solo por micro-organismos. Essa é a aula de hoje. Nós vamos aprofundar um pouco mais essa aula de hoje quando nós formos falar de enzimologia, mas o importante dessa aula é que se fixe o que são proteínas, como elas são formadas, quais são as características químicas dela e as estruturas dessa proteína. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.